Esta é mais uma mensagem de ensinamento bíblico profundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você aprender algo conosco, curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a divulgar as revelações dos mistérios da graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo salvo pela graça do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-lhe um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que essa palavra traga a segurança da salvação para a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, você tem certeza da tua salvação? A tua resposta, meu irmão, minha irmã, revela o evangelho em que você vive, a doutrina que você recebe. Ou se você não vive o evangelho efetivamente. Muito embora a Bíblia trate com muita seriedade e em múltiplas oportunidades o tema da salvação, poucos são os crentes que estão seguros de serem salvos, que têm plena convicção de que irão passar a eternidade junto ao Senhor. Obviamente alguma coisa está errada. Falo dos crentes porque dos ímpios, o que poderia falar se eles não creem em Deus e muito menos na salvação? Visto que estão no caminho da perdição. O
nosso Deus de amor, aquele que a tudo e a todos criou, revela abertamente a todos nós, através do seu profeta Ezequiel, o seu desejo de que todos venhamos a alcançar a salvação e que possamos então desfrutar da sua companhia para todo sempre, reinando e governando junto com ele. E para isso nos deixou todas as instruções de como devemos proceder neste mundo perdido. É curioso que todos querem ser salvos, mas poucos aceitam viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, através dos seus mandamentos e ensinamentos. Ter certeza da salvação é um ato de fé, de confiança nas promessas do Senhor. É também uma implícita confissão de que, a despeito de todos os nossos erros, estamos de contínuo buscando acertar, procurando melhorar a cada dia, empenhando-nos mais em agradar a Deus do que agradar a nós mesmos. Lamentavelmente, a grande maioria do povo evangélico vive em cima do muro, salvos hoje, perdidos amanhã, agora no paraíso, daqui a pouco no inferno, com o nome escrito no livro da vida e logo com o nome apagado. Mas o nosso Deus não é um Deus de confusão. E poucos são os crentes que, convictos, vivem desde já a sua salvação. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O nosso Deus Criador, meus irmãos, deixa claro, no trecho que apresentamos ao início, que não tem prazer na morte do ímpio. Antes, deseja que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Isso nos demonstra que, mesmo havendo criado vasos para a honra e vasos para a desonra, o nosso Deus não se alegra com a perdição dos ímpios, numa clara indicação de que Deus não criou os vasos de desonra com o propósito de realizar algum tipo de escárnio, mas sim para demonstrar a sua glória diante dos vasos de honra. Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 9, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: admoesto-te, pois, acima de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus quer que todos se salvem. Obviamente, nesse universo se inclui os que já foram por Ele mesmo predestinados desde a fundação do mundo para serem salvos e que desde então foram selados com o Espírito Santo da promessa e que por isso nele esperam. E inclui também aqueles que Ele, sendo Deus e Todo-Poderoso, pode alcançar com a sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua graça. Meus irmãos, Deus é Deus.
e se compadece de quem quiser. E não cabe ao homem questionar ao Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja nosso Deus. Meus irmãos, diante de todas as promessas do Senhor relativas à salvação do homem, é triste constatarmos que os únicos que já alcançaram a salvação eterna são os que vivem no Espírito, vivem pela fé em Jesus, vivem pela graça do nosso Senhor e Salvador. Os que vivem na dúvida, na incerteza, ou nas idas e vindas entre céu e inferno, são os que ainda vivem pela lei de Moisés. Porque se a fé é a certeza daquilo que não vemos, e ninguém consegue, com os olhos carnais, ver a salvação, então é somente com os olhos espirituais, vivendo em espírito, pela fé, que conseguimos vislumbrar a nossa vida eterna com Jesus. E justamente é também pela fé o único caminho que nos leva à salvação eterna. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glórias a Deus. Quantos de nós, amados irmãos, crentes, já fizeram uma confissão de que o nosso Senhor Jesus é o nosso único Senhor e Salvador, crendo isto no coração? A palavra de Deus nos assegura que os que assim o fizeram já entraram na zona de salvação e que não serão mais confundidos. Ora, como pode uma pessoa, tendo realizado essa confissão, ter ainda dúvida da sua salvação? Não insinue, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus está mentindo nas Escrituras, porque isso sim é uma confissão para a perdição. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Você está esperando pelo juízo eterno para receber a tua salvação, meu irmão, minha irmã? Não faça isso. Viva pela fé desde já a tua salvação. A palavra de Deus nos ensina que nós, os justos, que somos da salvação, não receberemos julgamento no juízo eterno para a salvação ou perdição, mas sim para recebermos galardão pelas boas obras de fé que tenhamos realizado nesta vida. Porque se cremos no Senhor, já passamos da morte para a vida, já temos a vida eterna. É promessa
promessa do nosso Senhor Jesus. Os ímpios, sim, é que receberão julgamento para condenação. Livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Dessa forma, meus irmãos, é importante compreendermos também que não basta ser salvo. Temos que conquistar galardões na vida eterna. Para isso, precisamos realizar as boas obras deixadas pelo Senhor para nós. Como fazemos isso? Vivendo em espírito, vivendo pela fé e amando o Senhor acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Em síntese, seguindo os mandamentos e ensinamentos deixados pelo nosso Senhor. Você gostaria de ser rei na eternidade ou se contenta em apenas ser um súdito? Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 46, diz assim a palavra do Senhor. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Depois, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41, diz assim a palavra do Senhor. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Depois, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 22, diz ainda assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Meus irmãos, então fica claro que o primeiro passo é pela fé conquistar a salvação eterna. Depois, a próxima etapa consiste em conquistarmos galardões. Na verdade, só pode pensar em galardão quem já tomou posse da eternidade com Jesus. E como podemos viver desde agora a eternidade? Vivendo pela fé, pela graça de Jesus. É vivendo em espírito, meus irmãos, apartado do mundo, estando no mundo, mas não sendo do mundo, alheio a todas as tentações da carne. Tudo pode parecer muito simples, mas na realidade não é tão simples assim. Viver para Jesus significa padecer rejeição, afrontas, ameaças, assim como ele próprio padeceu. Mas observe que vivendo para o mundo, meus irmãos, todos estamos, todo o tempo também, sofrendo rejeições, ameaças e afrontas. A grande diferença, meus amados irmãos, é que quando somos de Jesus, Ele nos livra, nos protege e nos salva, enquanto que os do mundo estão entregues à sua própria sorte. Nós não dependemos de sorte, porque temos a Jesus. E que tem a Jesus, tem tudo. Não precisa de sorte e de mais nada. Existe grande diferença entre viver pela fé, pela graça de Jesus, e viver pela lei de Moisés. Os da lei vão aos cultos, meus amados, por obrigação,
com medo de perder a salvação. Os da graça vão por amor, para agradecer ao Senhor pela grande salvação e por todas as bênçãos recebidas. Por que razão você vai aos cultos, meus irmãos? Meu amado irmão, minha amada irmã. Se é que vai. E você, que ainda não conhece a Jesus, o nosso Deus maravilhoso, sabe que você também foi criado por Ele e que Ele está esperando a tua confissão. Faça isso agora. Confesse com a tua boca, crendo no teu coração, que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, recusando e rejeitando a qualquer falso Deus, e entre nos caminhos do Senhor. E você, que apesar de convertido ao Evangelho, ainda vive pela lei de Moisés, sabe que Moisés não pode te salvar. Você precisa da graça de Jesus. Então, precisa também se converter a Jesus e adotar a vida espiritual. Abandone o mundo e as suas concupiscências. Viva para Jesus. Creia nas suas promessas e na sua salvação. E não despreze tudo o que Ele fez por nós. Moisés fez muito ao conduzir o povo hebreu pelo deserto à terra prometida. Mas o único que deu a vida por amor de nós e que é capaz de nos salvar é Jesus. Ninguém consegue imitá-lo ou fazer mais do que Ele. Ele é o único Deus. Não perca tempo, meu amado irmão, minha amada irmã. Esta vida é muito curta e pode se terminar a qualquer momento. Essa é a realidade. E também, meu amado, Jesus, o nosso grande juiz, também chega a qualquer momento para julgar a cada um de nós segundo as nossas obras. Que todos sejamos, meus amados irmãos, encontrados justos e não ímpios, dominados pelo mal, mas justificados pelo sangue de Jesus e não, meus amados irmãos, pelo cajado de Moisés. Venha para Jesus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus.